E aí, irmãs e irmãos, tudo jóia com vocês? Eu espero que sim. Mas antes de nós irmos rapidinho para o nosso vídeo de hoje, 4 pedidos e uma dica para vocês. Curtam, para a gente levantar o nosso conteúdo na plataforma. Deixem o comentário maroto do engajamento para a gente brincar com o algoritmo. Compartilhem cada vez mais para a gente furar nossa bolha. E ao final do vídeo, se vocês curtirem o conteúdo, assinem o canal e marquem o sininho. E a dica que eu tenho para dar para vocês é aquela de sempre, que aqui no canto tem uma engrenagem chamada detalhes, que dentro dela tem a opção velocidade de reprodução. Você clicando em cima desse item, você pode ficar brincando com a velocidade do nosso vídeo de acordo com as suas especificidades. Dito isso, minha gente, vamos rapidinho para o nosso tema de hoje, que o nosso tema de hoje é sobre a dívida pública. Gente, como o próprio nome ele é autoexplicativo, a dívida pública é a dívida que o Estado, com E maiúsculo, ele tem em face de todos os seus credores. Mas por que esse tema ele é um tema extremamente importante, mas ao mesmo tempo ele é extremamente negligenciado nas grandes mídias, nas grandes corporações, para não chegar ao nosso conhecimento? Porque é o seguinte, acontece uma coisa dentro dessa dívida pública que é um dispositivo chamado de rolagem da dívida pública. O que é isso? É quando o Estado, em vez dele ter a pretensão de quitar essa dita dívida pública, ele faz o quê? Ele fica fazendo o que a gente chama de amortização dos juros. Que é o quê? Ele fica pagando juros para os seus credores. Essa dívida pública, ela vem com uma falácia, uma desculpa de dizer que o orçamento brasileiro, ele precisa dessa emissão de títulos da dívida. O que são esses títulos? Títulos é um documento que o Estado tem, aí ele tá aqui, ó, o Estado ele vem, ele emite um documento e nós somos aqui, pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras. A gente chega ao seguinte, a gente está afim de emprestar dinheiro para o Estado, ou o Estado, ele no outro momento, ele tem interesse em que as pessoas depositem dinheiro nele. Aí o que ele faz? Ele emite um título e você entra com dinheiro. Quando você deposita o dinheiro na conta do Estado, o Estado ele lhe dá para você o que é? Um título da dívida pública. Nessa brincadeira, a gente já está hoje com a nossa dívida pública algo em torno de 5,5 trilhões. É isso mesmo que você ouviu. 5,5 trilhões com T de tatu. Não é milhão, não é bilhão, é trilhão. Então, gente, o que é o seguinte? Com todo essa dinâmica de empréstimo, cobrança, o que o Brasil ele fica numa condição aonde há alguns bons anos acontece o que é o nosso orçamento brasileiro, que deveria ser direcionado para saúde, educação, segurança, infraestrutura, aumentar os ganhos materiais palpáveis da sociedade. O que acontece? Ele é algo em torno, em média, ele tem uma flutuação anual, mas ele roda sempre em torno de 35 a 40%. Isso mesmo que você ouviu. De cada R$ 10, em média, 3,50 a R$ 4 é para pagar juros da dívida. A gente não está pagando aquele, como eu falei a vocês anteriormente. Se a gente estivesse quitando esses 5,5 trilhões de reais, aí a gente poderia até tentar conversar, negociar, fazer um engendramento assim e tal, a gente poderia até ir cercando pelas pontas. Mas não, a gente fica pagando juros para os acionistas. Aí tu fica falando, aí tu pode pensar para mim, mas Lawson, tem uma outra dinâmica? Claro que tem. Porque primeiro que dentro desses 5,5 trilhões de reais tem muitas operações escusas, muitas operações que foram feitas por debaixo dos panos que a gente não sabe. Então, o que a gente precisaria? A gente precisaria de uma auditoria da dívida, de preferência também uma judicialização da dívida, uma sustagem. Sustagem que significa a gente fazer uma suspensão dessa condição da dívida pública para a gente fazer todo uma auditoria que era para a gente ver o que é justo e legal, o que é injusto e ilegal, separar, pegar, desqualificar esse quinhão que tem das dívidas que são ilegais e injustas, e aí depois a gente poderia pensar o que a gente faria em questão a questão
das dívidas que elas têm, a sua proveniência no aspecto legal e justo. Então, o que acontece hoje em dia? O Brasil ele tem uma âncora. Em poucos lugares do mundo acontece esse tipo de fenômeno. O Brasil ele tem uma âncora aonde a gente não consegue trabalhar com um orçamento, aonde que você de cada 10 reais você tem que deixar 4. Você tem 4 para pagar uma dívida que é uma bola de neve. É uma dívida pior do que o nosso cartão de crédito. E olha que o nosso cartão de crédito ele tem juros de até algumas tarifas de cartão de crédito têm juros de até 400, 500% ao ano. Mas mesmo essas dívidas tão draconianas como o cartão de crédito, elas conseguem ser menos violentas, elas conseguem vilipendiar menos a gente do que o sistema da dívida. Mas o que acontece? Como os grandes financistas, eles que são estão por trás desse elemento, então que os grandes financistas, eles têm a influência política e dentro da política não se toca nesse assunto. Então, ou seja, no âmbito da política, a gente não toca nesse assunto. No âmbito das grandes corporações, dos grandes meios de comunicação, também a gente não toca nesse assunto. Então, o que acontece? A gente vai todo ano separando alguns trilhões do nosso orçamento para ficar pagando a dívida desses grandes credores, porque vocês não se enganem. Porque você aí que de repente pode chegar em você esse vídeo e você pensa, eu tenho uma meia dúzia de títulos da dívida. Meu amigo, a gente não tá falando de você. A gente não tá falando de você que é da classe média, que acha que é rico, que você é mais um pobre que nem a gente. A gente tá falando dos grandes financistas, onde eles têm milhões de ações dessas do título da dívida pública. Então, são essas pessoas que têm o poder de influenciar o aspecto político. E qual é a nossa participação aqui nesse canal? É a gente difundir o conhecimento, porque se a gente, como núcleo da sociedade, a gente conseguir internalizar essa questão desse vilipêndio, desse abuso, dessa violência que o Estado faz em face da gente, a gente vai conseguir direcionar as nossas reivindicações para a gente tocar especificamente nesse ponto. Pegando assim de gancho com o último vídeo que eu fiz aqui para vocês, por exemplo, o penúltimo no caso, que é a questão da distribuição de renda. A gente teria condição de fazer uma distribuição de renda muito mais, mas disse, não tem comparação de quantas vezes mais qualificada se a gente não tivesse tanta obrigação com essa questão da dívida pública. As nossas questões de infraestrutura. Gente, imaginem, 40% do nosso orçamento liberado para fazer o que a gente quiser. O orçamento do Brasil, ele roda na casa, se eu não me engano, entre uns 2 trilhões de reais por ano. Isso entre impostos e outras fontes de arrecadação. Então, minha gente, esse vídeo é para tentar fazer um esclarecimento. Depois a gente vai voltar, se não tiver um entendimento, a gente volta, a gente vai remeter a esse título. Eu faço uma recomendação do canal e do website da professora Maria Lúcia Fatorelli, que é a Auditoria Cidadã da Dívida, onde ela fala com muito mais minúcias, onde ela fala com muito mais propriedade, porque ela já está há 15, 20 anos batalhando, ela já fez auditoria da dívida em países latino-americanos, ela já foi para a Europa, então, seja, ela tem a expertise, ela tem o métier, ela tem a experiência de lidar com essa perspectiva e de falar de uma maneira muito mais simples, concisa e com muito mais substância. Então, gente, vamos focar nesse ponto, porque a nossa questão é o orçamento. Se a gente conseguir resgatar o orçamento para a gente pegar, em vez da gente ficar pagando a dívida dessa meia dúzia de bilionários que a gente tem aqui no Brasil, a gente conseguir resgatar esse orçamento para dividir, para pluralizar, para pulverizar na nossa sociedade, o Brasil ele ficaria numa condição de vida melhor do que os países da Escandinávia. E isso não é um exagero, vocês podem acreditar, porque o volume orçamentário é de uma ordem que a gente não consegue nem imaginar. E dito isso, minha gente, a nossa fala de todo o final de vídeo, que é a gente mandando as nossas condolências, nossos pêsames para as pessoas que foram atingidas pelas mais de 600 mil vidas perdidas por conta da Covid-19. As minhas condolências, os meus pêsames, e para todas as outras pessoas, eu chamo para agregar aqui na nossa família, que quanto mais a gente tiver informação,
Quanto mais conhecimento a gente conseguir propagar na sociedade, mais fácil da gente conseguir fazer uma mudança de status quo. Porque esse atraso que a gente pega na sociedade é só pra gente que é pobre, é só pra gente que nós somos das classes menos favorecidas, os não detentores dos meios de produção. Então, minha gente, depois de tudo isso, gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Um grandíssimo beijo e um fortíssimo abraço a todos vocês.